Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, muito prazer. Eu sou o Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra vocês, aposentados e pensionistas. Então inscreva-se nesse canal e nesse vídeo nós vamos ver as últimas notícias que estão saindo por aí, tudo relacionado a empréstimo consignado e você precisa ficar atento e compartilhar esse vídeo. Primeira notícia aqui que eu já trago é o seguinte: é o vício de segurança, né? O banco sendo condenado a restituir um idoso vítima de golpe de empréstimo, conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu vou trazer que são decisões no Brasil inteiro, tá certo? E para a gente começar bem o nosso dia, olha a palavra rápida que eu trouxe para hoje. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Comente amém para a palavra de Colossenses. Hoje é uma palavra mais rápida porque eu quero trazer esse vídeo recheado de informações para vocês. Mas de qualquer forma fica esse ensinamento. Tudo que a gente for fazer, vamos fazer bem feitos. Não para os outros homens aqui na terra, mas sim como se fosse para o Senhor, tá certo? Então por isso que eu quero trazer esse vídeo só com informações verificadas e tudo que eu faço na vida eu procuro lembrar dessa palavra. Então vamos lá. O banco condenado a restituir idoso vítima de golpe de empréstimo. A princípio, né, você pode pensar que é uma notícia boa. E de fato é. Por quê? Porque a justiça corrigiu uma injustiça. Acompanha comigo. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Vixe Maria, doutor, mas aí fala português comigo, não entendi foi nada. É por isso que eu tô aqui. Não adianta mandar o aposentado e o pensionista ler uma notícia jurídica dessa, né? Porque realmente fica difícil de entender. Então vem comigo que vai dar certo. É o seguinte, imagina você que é aposentado ou pensionista aí pelo INSS ou mesmo servidor público, né? Você sabe que você tem acesso a empréstimos consignados com taxas mais interessantes do que se eu, pessoa física, for em qualquer banco aí pedir um empréstimo. O empréstimo consignado ele tem taxas menores. Por quê? Porque o banco ele tem certeza que ele vai receber no mês seguinte. Se ele empresta um dinheiro para a pessoa física, vamos supor para mim, eu vou lá e pego 5.000 do banco. No mês seguinte, eu vou decidir se eu quero pagar ou não a parcela, né? Claro que eu posso sofrer restrições por isso, o banco vai executar dívida e tudo mais, mas o banco não tem essa certeza, né? E então, no caso do consignado, ele tem a certeza, porque ele só empresta quando existe a margem. Ele sabe que no mês seguinte, o aposentado, o pensionista, o servidor público, ele não tem a opção de não pagar o banco, porque já vem descontado na fonte. Por isso que os juros têm que ser mais baixos, porque o risco do banco é mais baixo. E aí o que acontece, né? O aposentado, pensionista, o servidor público, muitas vezes ele é vítima de golpes, fraudes, mas não é só aquele golpe que alguém vai pedir os dados no seu WhatsApp. Muitas vezes você só descobre que foi feito um consignado no seu nome depois que começa a ser cobrado. Então, seja por um terceiro que fez um golpe no seu nome, ou seja mesmo um correspondente bancário que precisa bater meta, né? Existem diversas formas de fazer um empréstimo consignado no seu nome. Então, essa decisão diz que a responsabilidade é objetiva, ou seja, você, aposentado, pensionista, você viu que tem um empréstimo consignado lá no seu banco, né, vindo cobrar todo mês e que você não contratou. Você pode entrar com uma ação contra o banco e receber não só o dinheiro que vem sendo descontado indevidamente, como também uma indenização por danos morais. Isso mesmo. E essa responsabilidade objetiva, que ela quer dizer? Quer dizer que você não precisa comprovar que o banco teve erro, teve culpa, teve a má intenção. Você só precisa comprovar que existe
um empréstimo não contratado e que você, né, está tendo esse prejuízo. Então, basta essa comprovação. Você não precisa ir além, né, comprovar que ele estava errado, igual um acidente de trânsito. Alguém bate no seu carro, você vai precisar já tirar fotos, pegar testemunhas, provar que a pessoa invadiu a contramão, invadiu a preferencial, furou o sinal vermelho. Você vai precisar comprovar essa culpa da pessoa, vocês entenderam? No caso do banco, não, você não precisa ir lá comprovar, o funcionário ele teve má fé. Não, a responsabilidade objetiva, né, vem para proteger o consumidor. Então, olha só a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e mais uma decisão aqui, ó, dessa vez em São Paulo, mas eu já vou trazer outras decisões também, tá? Nesse caso aqui condenou o Banco Pan, mas eu já saliento que todos os bancos fazem isso, tá, pessoal? Todos os bancos podem vir a fazer isso, né? Vou corrigir minha frase. Todos os bancos podem vir a fazer isso, por quê? Porque tem funcionário aí que precisa bater meta e é a exceção, não é todo mundo que faz isso, mas vocês sabem, né, que existem bons e maus profissionais em todos os lugares. Então, tem gente que para bater meta vai colocar um consignado aí e às vezes vai descontar R$ 50 por mês. E aí você vai falar, eu não sei nem o que é isso, será que compensa ir atrás? Compensa, porque é seu dinheiro. E às vezes é R$ 50 por mês. Primeiro que já faz diferença. E segundo que pode ser por anos, né? Um consignado aí pode ser 72 parcelas. Você fica aí, né, 6, 7 anos pagando um negócio de R$ 50 por mês. É muita diferença, tanto no seu bolso, como também para o banco, que fica cada vez mais rico, né? E o principal é que rico de uma forma fazendo golpes, né? Nesse caso aqui, foi um estelionatário, né? Que é o seguinte, ele ligou pro idoso, né? E ele falou, olha, eu vi que você tem um consignado aqui, eu vi que dá pra gente matar esse empréstimo consignado. Eu vou fazer o seguinte, o estelionatário, ele era um correspondente bancário, então ele não era contratado diretamente do banco, mas era um correspondente. E olha só, o idoso, ele transferiu R$ 25 mil para esse criminoso. Mas como isso, doutor? Como que o idoso tinha 25 mil na conta? Então, esse suposto funcionário do banco, que na verdade são correspondentes bancários, eu não estou falando que todos os correspondentes bancários fazem isso, não é isso que eu estou falando, mas existem pessoas que se cadastram como correspondentes bancários, porque aí não precisa ser contratado diretamente, e eles começam a ligar para os idosos, falam, eu vi que você tem um empréstimo consignado, vamos quitar ele? Eu consigo quitar ele, eu consigo abaixar o juro, abaixar a parcela. Aí, lógico, né, uma vantagem dessa, o idoso foi lá e aceitou a proposta. Falou, louco, claro, quero. Aí ele, né, o correspondente bancário vai lá, né, celebra o contrato entre o autor e o banco, e aí o banco depositou 28 mil na conta do idoso. Só que não é de graça, né? Já fez nova dívida no nome. Aí, o que o idoso pensou? Poxa, caiu 28 mil na minha conta, então realmente essa pessoa que entrou em contato comigo, ela falou a verdade. Só que depois, o fraudador alegou que para pagar esses débitos, a vítima precisaria transferir 25 mil para a conta de um terceiro, que faria essa quitação. Aí o idoso falou, poxa, caiu 28 mil na minha conta, eu acho que essa pessoa está falando a verdade, vou lá e transfiro 25 mil para esse terceiro quitar minhas dívidas. E aí, efetuado esse depósito, o idoso foi surpreendido, porque continuou descontando. E aí ele falou, poxa, mas então não tá certo. Ele procurou a justiça, né? E aí é o seguinte, o desembargador aqui não deixou barato. Ele falou que não é possível falar que não tem responsabilidade do banco, porque teve sim a participação do banco no contrato, né? E é inegável a existência desse vício de segurança, desse defeito de segurança no serviço prestado pelo banco requerido. E o STJ já deixou isso bem claro, tá certo? Então, nesse caso aqui, além de restituir todo o dinheiro, né, além de também quitar todas as parcelas aí, recebeu mais R$ 5 mil para danos morais, tá certo? Outra questão aqui também que aconteceu
dessa vez em São Paulo capital, né? Mas isso aqui são diversos estados, tá? É no Brasil inteiro isso aqui, tá? A gente tem escritório no Paraná, temos escritório aqui em Brasília, a gente verifica isso aqui em todo o Brasil. Nesse caso aqui, um idoso, ele viu que havia um empréstimo consignado de 40 mil reais. Ele entrou em contato com o banco pediu 2 dias para resolver a situação. Aí ele falou, beleza, né? Aí depois desse prazo, o banco foi lá e enviou um boleto em nome de outro banco com o valor desse empréstimo. Aí o idoso falou, nossa, mas eu já fizeram um empréstimo no meu nome, fizeram um boleto agora de mais dívida que eu vou procurar a justiça. E o juiz falou, olha, essa defesa aqui do banco, isso aqui não existe. Então vou fazer o seguinte, vou condenar o banco a indenizar esse idoso e também quitar esses empréstimos, tá certo? E novamente aqui, ó, a justiça, ó, notícia da própria Justiça Federal, dessa vez do Paraná, o banco condenado a restituir o idoso. É isso mesmo, aqui nesse caso em Curitiba, né? Um empréstimo do Itaú a ser pago em 30 parcelas, e aí representantes da Select Soluções Financeiras, nesse caso aqui. Então, por isso que eu estou falando, esses correspondentes bancários, não são todos, é a minoria deles, tá? Com certeza. Só que existem más pessoas, né? Assim como existem em qualquer profissão. Então, esses correspondentes bancários, o acesso ficou muito fácil, porque eles não precisam ser contratados CLT do banco, não precisa ter carteira assinada. O banco, né, ele quer mais correspondentes bancários, porque aí ele não precisa ficar fazendo agência em todo lugar. E aí, olha isso aí, pessoal. Ele entrou em contato, mesmo golpe, ó, entrar em contato com você, falando que, tem um novo empréstimo com juros mais baixos. Pessoal, quando você viu o banco perder dinheiro, quando que o banco que já conseguiu fazer você pagar juros vai baixar os juros? Isso não existe, pessoal. Só que, coitado, o idoso, a idosa vai acreditar. E quando a promessa é muito boa, né? O idoso, ele não é aquele golpe da loteria premiada que a pessoa está querendo ser esperta. Não, entra em contato, fala que é do banco. Poxa, né? É fácil acreditar. Só que aí acabou acontecendo a mesma coisa. E aí já entrou com processo contra o Itaú e, lembrando, não foi exatamente o Itaú que fez o banco, só que foi um correspondente bancário dele. E o banco respondeu. Entrou em processo contra o Itaú. E aí, né, o juiz entendeu que quebrou aqui o dever do sigilo bancário e o seu dever de fornecer serviços com segurança. Então, imagina, você é cliente de um banco, qualquer banco, tá? Qualquer banco está sujeito a isso, tá? E aí, teve que restituir, né, os R$ 5.700 que haviam sido tirados da conta indevidamente e também R$ 10.000 de danos morais para cada um, para o pagamento para o idoso. Então, olha só essa indenização aí, se você for vítima de fraude, né? Se você procurar o Procon, você vai resolver, só que você não vai receber indenização. Para receber indenização, tem que procurar um advogado e ir para a justiça, tá certo? Então, é muito importante você também saber isso. Olha só, mais um aposentado sendo indenizado aqui, né? Com tutela de urgência e tudo mais, tá certo? Isso aqui o juiz está falando, ó, as fraudes bancárias constituem risco à atividade, então, mesmo que houve um terceiro, que no caso cometendo estelionato, né? Isso não tira a responsabilidade do banco e condenou em mais R$ 10.000 aqui para o aposentado. Então, o que você pode fazer? Né? Você pode bloquear ou desbloquear esse benefício para empréstimo consignado no próprio INSS. Olha só, como que você pode fazer isso? Primeiro, então, você precisa saber que o INSS, né, no meu INSS, ele disponibiliza um serviço que permite aposentados pensionistas bloquear ou desbloquear seus benefícios para a realização de empréstimos consignados. Esse serviço só existe porque existem fraudes, né? Porque senão nem precisariam de um negócio desse. Mas a gente está no mundo da realidade, não no mundo perfeito, né? Então, se você se sente mais confortável, você pode bloquear o seu benefício para empréstimo e ninguém vai conseguir fazer a não ser você mesmo, tá?
Ó, quem que pode bloquear ou desbloquear? O titular da aposentadoria, né? No caso, você mesmo, se for aposentado ou pensionista, ou seu representante legal. Às vezes você já não consegue ir no banco resolver as coisas, você fez uma procuração para o seu filho ou para alguém aí que te ajuda, essa pessoa também consegue fazer o bloqueio, tá? Agora, o procurador é que não pode solicitar esse serviço, tá? E não é possível realizar empréstimo consignado em benefício que tem esse procurador cadastrado. Então, você entra no Meu INSS, tá? Que tem ou o aplicativo ou o site, você vai clicar em Novo Pedido, aí você pode procurar o nome do serviço que você quer. Aí você marca o nome do serviço, o benefício, leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções. Então você vai para a área de empréstimo consignado fazer esse bloqueio, né? Você vai precisar do número do CPF e tudo mais, e o tempo médio para resposta é cerca de 30 dias, mas no aplicativo costuma ser mais rápido, tá? Porque é um processo mais automático. Então, recomendações do próprio Banco Central antes de contratar um consignado. Não faça qualquer pagamento adiantado para obter empréstimo, tá? Essa é a regra básica. Se você quer dinheiro, como é que você vai... Ah, tem uma taxa de R$ 500 aqui para conseguir o seu empréstimo. Não caia nessa. Depois você vai pagar sim, você vai pagar taxa, vai pagar juros, mas isso é depois sendo descontado o seu benefício. Pesquisa também as taxas de juros, né? E esse custo efetivo total, porque às vezes pode ter taxa escondida, mas nesse set custo efetivo total não tem como esconder nada. Então é essa taxa que você deve comparar. Verifique se o banco está autorizado a funcionar pelo Banco Central. Então vai geralmente nos bancos grandes que não vai ter muito erro. Nunca assine um contrato ou uma proposta de contrato em branco, né? Você não sabe o que está escrito no contrato, você vai lá e assina. Aí a pessoa pode escrever qualquer coisa naquele contrato. Não aceite a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o crédito. Então, se ligar um correspondente bancário ou mesmo alguém falando que é funcionário do banco, olha, fala, agradece, desliga, e aí, se for o caso, vai você mesmo no banco. Fala, ó, fiquei sabendo, é verdade que tem juros com empréstimo com juros mais baixos, alguma coisa assim, dá para melhorar? Geralmente não vai dar para melhorar, porque você já viu o banco perder dinheiro? Banco não perde dinheiro, pessoal. Então, se ele já conseguiu fazer você pagar uma determinada taxa de juros, ele não vai oferecer uma taxa mais baixa. Talvez para um novo empréstimo, mas para o mesmo empréstimo, pessoal, não caia nessa, não. Tá certo? E aí, às vezes, você pode querer fazer uma portabilidade do banco, mas vai sempre diretamente aí no banco. Tá? E as recomendações do INSS, monitorar os valores da aposentadoria, do empréstimo consignado. Você consegue fazer isso no site ou aplicativo, tá? Por quê? Porque, igual eu falei, às vezes vai ter empréstimo aí de R$ 50 por mês, né? E aí, às vezes, o aposentado não percebe, mas R$ 50 por mês ao longo de 5, 6 anos é dinheiro, hein, gente? É dinheiro. Não contrate empréstimos por telefone, isso é um perigo muito grande. Nunca dê o seu CPF nem número do cartão do INSS. Por quê? Porque quando o INSS ele te liga, se ele ligar e não tá ligando porque não tem nem servidor para isso, não tem nem funcionário para isso, mas o pessoal já tem os dados, né? Ele não vai ficar pedindo para você ficar falando seus dados. Então, não caia nessa, tá? Se aparecer algum dinheiro não esperado, veja a origem e entre em contato. Não sai gastando esse dinheiro porque você pode estar fazendo uma dívida aí pro resto da vida, tá? Às vezes você vê, nossa, caiu 5 mil que eu nem pedi, que bacana. E aí você tá pagando juros que você nem sabe quanto que é, vai ficar pagando aí anos e anos, entendeu? Então não existe almoço grátis, né? Não tem nessa. Então, beleza, tem outras dicas aqui, mas as principais são essas, tá certo? E sempre procura um boletim de ocorrência na polícia se acontecer com você e também procura um advogado para resolver e receber esses danos morais aí dos bancos, tá certo? Porque é só assim que os bancos vão cuidar melhor disso aí, pessoal, porque senão, enquanto é um ou outro aposentado indo atrás, aí vai compensar para o banco continuar fazendo isso aí, tá certo? Um grande abraço, que Deus te abençoe, deixe seus comentários e até os próximos vídeos. Compartilhe muito esse vídeo aqui, pessoal, muito importante.